Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Semeando Experiência. Eu sou a Kelly Lopes. Eu sou o Leandro Lopes. Hoje estou ao lado do meu marido. Eu estou ao lado da minha esposa. Essa noite tão especial, né, amor? Muito especial. Vamos entrevistar um casal muito, muito espetacular. Que tem uma história de vida espetacular e que eu espero que vá ajudar todos que estão aí do outro lado assistindo. São pessoas maravilhosas que nós conhecemos nesses caminhos da vida, né? E que eu acho que integrou bem aí. Como que é, Vini, que a gente fala? Bem-vindo ao bando de loucos, né? Mas é mais ou menos isso, né? É isso, né? É. Mas antes de apresentá-los, quem não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe, curta e também comente. Não esquece do sininho lá, né? Tem que dar o clique no sininho, né? Né, Guto? Clique no sininho. É isso aí, clica no sininho. Vamos Isso lá. aí. Quem é os convidados? Tanto Quem, mistério. Quem é? Me fala. É um casal muito especial, né, amor? Sim. Você já falou isso. Exatamente. Que nos ensina diariamente. Verdade. E que a gente aprendeu que temos mais em comum do que pensávamos, né? Exatamente. Não é? Uhum. Então vai. Quem que é? Quem que é? Não? Você não sabe? Não, não sei. Ai, aí complicou, hein? Então vamos lá. Carlos Eduardo. Maria Madalena. Com vocês no Semeando Experiência. Obrigada. Sejam bem-vindos. Ai, obrigado. Obrigado pelas palavras. Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês, se apresentassem aos nossos ouvintes, né? Os nossos telespectadores. Exatamente. Né? E que pudesse contar um pouquinho de quem é o Carlos Eduardo, de quem é a Maria Madalena, o que vocês desejarem, lógico, né? Certo. Vou começar, então. Madalena. Mas então, eu sou Madalena Madá e sou nasci no interior do Rio de Janeiro, cidade bem pequenininha, e nasci numa família muito grande, e a gente se mudou depois de um tempo para o Rio. Depois eu vim para São Paulo, casada, e hoje a coisa que mais gosto, que me define, é ser vovó. Porque de todos os títulos, de tudo aquilo que eu conquistei, é chegar numa fase da sua vida e você falar, eu sou vovó. Então. Eu tô ansioso para essa fase de ser vovô. Vai chegar, vai chegar. Você não? Ainda não. Não. Pois então, é uma coisa assim que de todas a gente fala tanto de sucesso, de conquistas, né? Mas você vê o tempo passar e aquilo que você plantou, semear, é muito lindo. Você viu que ela já puxou pro canal, né? Aquilo que Sim, você plantar, semear. Eu só trago pessoas inteligentíssimas para cá. Fiz um merchan do canal. Não, mas é verdade, maravilhosos, né? Vamos lá, Carlos. E você, Carlos? Tem Carlos, assim, só me chamo de Duda. Carlos quem é muito íntimo. Mentira. Não, mas é o Duda, é o íntimo ou o Carlos? Meu nome é Carlos Eduardo, mas todo mundo me conhece como Duda desde que praticamente eu nasci. Desde que o Duda é Duda. Desde que o Duda é Duda. Na verdade, a origem do apelido é que eu era muito gordinho e meus irmãos me chamavam de Buda. Aí virou de Buda para a mamãe não gostava que chamava de Buda, voltou de Duda mesmo. Enfim, eu nasci, diferente da Madalena, eu nasci numa cidade pequenininha, São Paulo, bem pequenininha, né? Tem alguns milhões de habitantes. Nasci aqui, criei aqui, estudei aqui, fiz faculdade. E aí você vai me perguntar como é que eu encontrei a Madalena numa cidadezinha pequenininha, mas isso mais para frente a gente conta, tá? E eu sou engenheiro, trabalhei a minha vida toda no metrô de São Paulo. Obrigado, viu, né? por ter ajudado a gente com o metrô, né? Faz com diferença, não faz não, Vini? Faz. O metrô é uma potência. escola, foi uma escola para mim, e graças ao metrô criei minha família, criei meus filhos. E hoje sou avô também, tenho o título de avô, adoro também o título de avô. É legal, Duda, ser avô? Sensacional. Tá vendo, Luiz? É a melhor coisa que Dá tem. atenção, hein, Luiz? Você não tem obrigação nenhuma de criar os filhos. Você só você estraga. Só brinca estraga. com eles. Só brinca. Meus pais falam a mesma coisa. Maravilhoso. Bom, seguindo aqui, né?
Vocês já falaram né, das suas origens, né, da onde cada um veio, assim, de forma muito sucinta, né? Mas eu gostaria de trazer um outro aspecto, né? Quais os valores que vocês trazem para sua família dessa origem de vocês? Quais os valores familiares, né? Eu não sei, alguém me contou que vocês são membros de uma igreja, eu gostaria de saber qual que é, né? Quais são os valores que vocês trazem? O que é importante para vocês, Madá? Olha, a família é super importante, né? É o ponto básico da vida, né? Você nasce dentro de uma família, você sabe o que é amor, o que é cuidado, e você tem o desejo. Eu, particularmente, eu sempre tive o desejo da família. E também sempre busquei o lado religioso. Eu nasci numa família muito religiosa, tanto o lado do meu avô espírita e o lado da minha mãe católica, do meu pai espírita e da minha mãe católica. E eu sempre busquei esse lado religioso, que eu sempre fui muito curiosa. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, um lado da minha família era da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a minha irmã se interessou muito, a minha irmã mais velha. E ela se batizou, começou a frequentar. Eu levei ainda muito tempo, uns 4, 5 anos, para me interessar, porque eu tinha questões muito, assim, eu queria saber o propósito da vida, eu queria saber por que eu faço aqui, para onde que eu vou. E ao ter a curiosidade de estudar os livros dela, que ela tinha, a minha mente, assim, abriu para isso. Que legal. E todas as respostas que eu procurava, eu encontrei ali. E uma das coisas que me tocou muito, que as famílias eram eternas. Nossa, fascinante isso. E aí eu me batizei, né? E eu sempre fui... Batizou aonde? Na igreja de Jesus Cristo. Aí, Vini, tá vendo? Ô, Vini, ensinando, ó. Tá Batizei vendo? porque foi uma coisa muito marcante, né? Então, E comecei, eram os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, era tudo que eu sempre busquei. Então, foi uma continuação da minha busca daquilo que eu queria para Uma sinergia, né? Exatamente isso. E depois eu encontrei com Duda e a gente... Ocasionalmente. Não, a gente tem uma história super bacana de encontro. Que legal. Porque posso já ir contando? Ué. Pode, fica Mas à então, vontade. o Duda era assim. Nós temos uma idade, diferença de idade de 7 anos. Não é pouco, não é nada. Eu conheço alguns aí que tem mais aí. Pois então, eu estava nos meus 17 anos, ele já estava nos 25 Já dele. era Já era. Eu conheço uma história mais complicada que essa. Pois então, eu fui passar o Natal em Bom Jesus, nessa época, meus avós moravam lá, foi a minha família toda para lá, e os amigos, né? Todo dia à noite a gente ia para a praça encontrar com os amigos. E A praça era o ponto de encontro que tinha. Isso. É no Coreto? Não, era na praça, era no barzinho, tinha um barzinho. Tinha uns barzinhos assim, umas coisinhas. E aí eu estava sentada lá com meu primo, tinha ido com ele, e estava lá no bar esperando, assim, as amigas chegarem e tudo mais. Aí o Duda passou na minha frente. Aí foi amor à primeira vista. Não, foi... Aí eu olhei para ele e falei assim... Aí falei pro meu primo, né, quem é ele? Ele falou assim, esse é o Duda de São Paulo. Aí eu olhei para ele e falei assim, vou namorar esse cara. Foi exatamente assim. Ele fez isso comigo também. Quando na conversa ela perguntou... O que você faz? Você está estudando o quê? Eu falei, não, eu já me formei, sou engenheiro. Eu falei, nossa, como ele é velho. Isso. Aí, Vini. Não, foi placa muito preta bom. também, Vini. Tem mais história, né? Ele já foi lá na frente, né? Porque ele sentou na frente de mim, mesa bem distante, assim, com um monte de moças, né? Aí eu falei assim, eu vou olhar para ele. Aí fiquei olhando, encarei. Eu senti um peso. Ele fala que quando ele me olhou, ele falou assim, vou dar uns beijos nessa menina. Ô, louco. Aí eu peguei e falei assim, toma cuidado. Né? Aí eu virei...
esse canal é para isso. Ah, não, é bom para os 13 jovens anos. aprender também. Isso mesmo. Aí os pegou e jovens falou precisam, assim, presta ó. atenção. Eu falei, Júlia, presta atenção aí, Luiz. e quando ele me contou isso, depois eu falei, olha, você vê que o peixe morre peixe pela morre pela boca. boca, Aí, né? E a gente começou, ele me convidou para uma festa que ele ia dar no dia seguinte, a gente foi se conhecendo, e aí a gente Começamos foi... a namorar. ele me convidou, Uau. uma coisa marcante, né? Que ele me convidou, falou assim, vamos no sítio do meu avô, tomar banho de rio? Eu falei, vamos. Aí, o que você falou? Tem um problema. Tem um problema, eu não tenho carro. O que a gente tem que fazer? E aí, não tinha Uber na época, ou né? a gente vai a pé ou a gente vai de carona. Chama o Uber. A Não gente vai de tinha. carona. Não, nós fomos a pé. A gente foi a pé, Fomos É a pé verdade. andando. A volta foi de carona, a volta a gente pegou carona. mas a gente foi a pé. E ele falou assim, Madalena, quando você aceitou, porque é longe, você andando na estrada até chegar no 5 sítio. quilômetros, coisinha de Cinco, hoje em dia. seis- a gente anda Não, fácil. E foi uma coisa muito marcante pra gente. Mas uma coisa interessante que marcou a gente foi na volta dessa primeira ida ao sítio, que a gente pegou carona com um casal de idosos. Eles eram, a gente imaginava, a gente era muito novinho, Não, eles né? tinham uns 80. Eu não uns sei se eles 80. tinham uns 8, mas os dois, engraçado que os dois Andava assim no andavam carro. ele dirigindo, Ai, que E aí lindo. ele E ela- trocava a a marcha marcha e e pegava ia na na mão mãozinha dela, né? dela, assim, a coisa Uhum. mais uma linda. coisa foi interessante. E a gente ficou marcado isso na gente. A gente falou assim, olha que lindo, esse casalzinho parou, a gente Deu carona Sim. pra gente, e a gente e a gente voltou pra e cidade. voltamos para a cidade E a com gente viu eles. essa cena toda. Nossa, que linda história, né? História Ai, linda, hein? linda. E aí, continuando. Aí é isso. Aí a gente estava nessa época, ele ia embora, a gente ficou junto Eu uns ia, 10 eu dias. ia trabalhar numa fazenda lá em Rondônia. Caramba, em É Rondônia. longe, né? E aí eu peguei. A gente namorou um a pouquinho. gente Falei, sabia eu tô indo que embora pra Rondônia, a gente nunca mais e vai a se gente ver. se despediu para nunca mais mas se nunca mais ver. se vê. Né? Eu fiquei em Bom Jesus, ele voltou para São Paulo, eu ia ficar mais uns dias com meus pais, meus avós, Sim. e a gente combinou, olha, eu vou viajar para Rondônia no final de semana, segunda-feira, na sexta-feira vamos combinar de se falar, porque não tinha telefone assim, não Não. era Ah, não era fácil, fácil né? como Aquela hoje. época era Nessa, né, orelhão, não tinha celular, Sim. não tinha Né? internet, não Era tinha muita WhatsApp. carta, né? Muita Isso carta. foi- Era telegrama. isso foi em Eu mandei um telegrama para casa 1985. dela, 85. Sim. Eu mandei um telegrama para casa dela dizendo, ó, tô chegando. Eu tinha um aninho de idade. Um aninho só? Um aninho. Um aninho, pois Nossa. então. Não, é assim, eu liguei, a gente combinou. Sexta-feira à noite você liga para mim, que eu vou estar em casa esperando a sua ligação. Eu liguei naquela sexta-feira. E aí, a pessoa que morava na casa dele, que tinha um casal que Era um cuidava caseiro da que casa. cuidava da casa. Sim. Ele atendeu o telefone e falou assim: o Duda não tá aqui, o Duda viajou, foi embora. Nossa. Eu falei assim: Mas nunca foi mais embora vai e ter não falou contato nada? com ele. Nunca Nunca mais. mais, ela vai me ver. Aí eu falei assim, e fui para o Rio de Janeiro, né? Na sexta-feira, eu peguei um ônibus na sexta mesmo, cheguei em Niterói, morava em Niterói, né? E aí, tô lá na minha casa, no meio da manhã, meu pai chega e fala, Madalena, tem um telegrama aqui para você. Que os meus pais, ela não contou, meus pais moravam no Rio. É. Ah, Eu tá. morava em São Paulo, entendi. mas os meus pais Sim. moravam no Rio. Agora dá pra certo. entender. Entendeu? Por isso que quando eu fui pro Rio, eu mandei um telegrama do Rio para casa dela. E ele Entendeu? falou, estou aqui, vamos nos encontrar. Ai, que Liga lindo. para mim, para casa dos pais dele, que eu não tinha o telefone da casa dos pais dele. Aí ligamos, aí nos encontramos nesse final de semana. E esse final de semana ele recebeu Uma indicação de que eu tinha sido indicado para trabalhar no metrô. o metrô de São Nossa, Paulo. se eu trabalhar no metrô de São Paulo, Ué, tá mais eu perto não que vou precisar Rondônia, ir pra né? Rondônia, né? Tá mais E eu fiquei pertinho, com né? isso na cabeça, né? Falei, assim, quem sabe, né? Mas não queria ficar mais longe, né, amor? Não, Não. queria, Não, a gente- não queria. A gente sentiu que era uma coisa que era diferente, que a gente sentia um pelo outro. Mesmo esse pouquinho tempo que a gente ficou junto, uns 10 dias, né? É. Ah, mas com certeza foi os seus belos olhos, Duda, Com certeza. certeza. Que ela bateu assim, ela já apaixonou, entendeu? É igual a Kelly comigo, Com igualzinho. certeza. Isso aí. Né? É, né? Com certeza. É, Nossa, muito mãe. bom. E aí, então, os valores que vocês trazem hoje
para sua família em relação a essa época? São valores que transmitem essa fase de vocês, né? De conhecer essa questão da valoração da pessoa, né? Da família, da né? família, né? É isso que é importante? A gente traz os valores cristãos, Boa. os valores. Primeira coisa, quando eu Caridade. casei muito novinha, né? E 18 anos. E eu falei assim, eu quero fazer da minha casa um pedacinho do céu. Ai, que lindo. Nossa, que Né? lindo. Então, assim, esse é um valor que eu trouxe, que a gente aplicou dentro do nosso lar, muito sério. Nós dois éramos sozinhos. A minha família, meus pais moravam no Rio, né? Mas eu fui criado, mas nessa época, quando eu fui criado em São Paulo, sempre foi criado com uma família estendida. Os meus avós moravam perto, os meus tios moravam perto, lá de casa, Era uma família primos moravam grande perto. juntos, Então, né? os almoços de domingo, sempre tinha muita Sim. gente nos almoços de domingo, era muito gostoso. Aí meus pais mudaram para o Rio, meus avós acabaram falecendo, não tinham falecido ainda, mas eles mudaram, meus pais mudaram para o Rio para trabalhar lá, meu pai. Eu fiquei em São Paulo, depois eu me formei, eu acabei indo também, casando, né? Casei logo em seguida, mas eu fui no Rio e voltei para São Paulo. Enfim, o que é importante para a gente? Esse conceito da família como um núcleo, Núcleo né? principal, né? E eu trago isso muito interessante da minha criação, porque meus pais também, quando vieram trabalhar, meu pai veio trabalhar em São Paulo, ele casou, veio com a minha mãe, isso em 1951, eles casaram e eles trouxeram os pais. Origem da onde, Duda? Eu também lá de Bom De Bom Jesus também. De Bom É. Jesus. Então, a minha mãe fez questão de trazer os pais dela Para ficar e próximo os irmãos dela, que eram para morar em São Paulo, perto dela. Uhum. Então, a gente tem esse conceito assim, de você trazer, agregar a família. E acho isso muito legal também. Nossa, que ensinamento né? valioso, né? Exatamente. Seus antepassados são italianos, né? Uma parte da minha família é italiana. Isso é muito do meu pai. característico dos italianos. Dos italianos? De agregar. De agregar, de sempre estar juntos, mesmo brigando, mas Mesmo sempre brigando, estão aqui mesmo achando ruim. Exatamente, é muito bom, né? Mas você começa com dois, né? Uma família, Exatamente. né? E a família, ele tinha família perto, mas eu não. Sim. A minha ficou longe. Então, a minha referência era ele. Né? E Sim. quando eu mudei, eu passava a semana inteira sem conversar com ninguém, eu não tinha quem conversar. Eu conversava quando ele chegava do Sim. trabalho. Né? Então, podemos dizer que foi um período bem complicado. É um período de adaptação. Né? Então, esse laço... Cidade nova, tudo cidade novo. grande, vida nova, né? vida de casado. Apesar que você já estava no Rio, né? Morava no Rio. Então também você não sentiu muito essa questão de Mas uma o Rio é muito diferente O de Rio é São diferente Paulo. de São Paulo. Muito. Porque aonde eu morava, no Rio, cidade de você praia. desce, você tem praia, você tem gente, você tem comércio. Eu morava nos bairros de São Paulo, que era Vila só Mariana, casa, Vila né? Clementino. Então era distante, não tinha pessoas na rua, assim, né? transitando, né? Não, era diferente. E tem alguma história interessante dessa época de casado, recém-casados? De recém-casado. Ah, não sei. Deve ter assim, alguma história Tem interessante, não é possível. engraçada. Engraçada. Temos uma ótima. Aí, tá vendo? Maravilhosa. Eu sabia, Vini. A gente sempre arranca as coisas aqui. Tem sim, porque assim que a mas gente pode casou, falar? Pode, né? ela é ótima. Nós casamos na década de 85, né? Eu não gosto de falar de datas, porque tinha um outro participante que adorava falar datas, era complicado. Pois então, vamos pular as datas. Pula as datas. Pois Não, então. pra vocês terem uma noção, porque nós estamos com 40 anos de casado. A gente... Era outra pergunta que eu ia fazer. Deixa. Fazer mais. Meu sogro e minha sogra foram passar um tempo conosco. Meu sogro veio pai cuidar. teve infarte. E ele passou uma temporada lá em casa, a gente recém-casados. Devia ter uns 2, 3 meses de casado. E nós dois somos sonâmbulos.
A gente era Que sonoro. isso, Era, gente, agora legal, não hein? somos mais. Eu acho que a gente melhorou, né? O cara do Vini lá assustado. A gente deu o ficou nosso assustado. quarto pro meu sogro e minha sogra e ficamos num quarto de solteiro, uma cama de solteiro, quarto de dormia nós hóspede. dois. Então tinha uma janela bem grande, a cama assim na lateral, debaixo da janela, e uma armário. estante. Um Uma armário. estante, era uma estante, amor. É assim, Era uma uma estante. estante cheia de livro, de coisas, e o Duda dormindo ali e eu, a janela aberta. Só que a gente estava no terceiro andar de um sobrado. Era muito quente, estava muito quente, nem dormiu. Essa noite estava dormindo de janela aberta. Aí eu vi o Duda se mexendo e de repente o Duda deu um pulo da cama. Eu falei, o Duda vai pular na janela. Eu sonhando que o Duda ia que eu ia pular a janela. Quando ele fez esse movimento, agarrei no braço dele. Agarrei. Tava sonhando quando que era ele agarrei no paraquedista, já braço, pensou? quando agarrei no braço dele, ele começou a gritar: Me solta, Madalena, me solta, me solta. Aí eu Imagina falava, os e eu pais do outro respondia: lado. Não te solto, não te solto, não te solto. E a gente ficou gritando um com o outro e acordamos. Acordou. O que estava acontecendo, Duda? Eu estava sonhando o seguinte. Era prédio, era casa. Era Que casa, onde eu vizinhança. estava, o armário ia cair em cima da gente. Eu levantei para segurar a estante, para não cair em cima da gente. Nossa. E ela sonhou que eu ia pular Na a janela. janela. Eu falei, mas eu quero segurar o armário, ela não me deixa. Então ele falava, me solta. Nossa, que E louco. nós descemos de manhã para tomar o café da manhã. O meu sogro e a minha Minha sogra. mãe desse tamanho assim. Olhos desse tamanho. Aconteceu essa Tá tudo noite, bem gente. com vocês? Gente, tá Gente, tudo bem. tá tudo bem. A gente Aí é recém-casada. a gente riu, né? Essa história a gente conta pra Sim. família. Ainda bem que na várias época não vezes. tinha Maria da Penha, né? Não, A não, minha mãe chama não. Maria da Penha. Nossa. E os dois pra Maria da Penha, eu nem sabia quem Os que era dois o Mas essa Penha. história a gente contou várias vezes para vários amigos. A gente Nossa, que... Mas mas dá, muito obrigado então- por compartilhar conosco, né? É muito engraçado, né? Madá, então, assim, nós paramos no Duda, recebendo uma proposta para ir para São Paulo. Uhum. Já casaram, já vieram. Não, Aí eu vim para São Paulo, efetivamente eu comecei a trabalhar, e aí, 2 meses antes de aceitar o trabalho, eu cheguei para ele e falou, Madá, se eu começar a trabalhar, a gente casa, você topa casar comigo? Ah, sim, Eu falei, sim. que eu não quero ficar E aí, sozinho em mas São você Paulo. respondeu rápido assim? Olha, a gente Aí- começou a namorar, foi Mas não final deu de nem um dezembro. delayzinho? Em É. março, ele falou comigo isso. Madá, assim que sair meu trabalho, eu não volto sozinho para São Paulo. Você Ó. casa comigo? Aí você Falei, esperou um pouco. caso. Isso, Não, isso já em falou março. caso. Não, assim? eu já falei Aí, Aí em caso. julho eu comecei a trabalhar, aí em agosto, no comecinho de agosto eu fui para o Rio, na casa dos meus pais, aí eu levei até um amigo meu junto para se testemunha, aí a gente falou, Aí Madá, ele pediu eu em chamei a Madá lá casamento. no quarto e falei, Madá, tô trabalhando, vamos casar? Aí eu Olha, falei, vamos. casar. Aí vieram ele pra Aí eu falou fui São para a Paulo. sala falar, pai e mãe, vou casar com a Madalena. É. Nossa, minha sogra só sorri, meu sogro assim, Madalena é uma moça séria. Você vai casar com ela, mas você não vai me separar daqui a 3 anos, não. Sim. Meu Não. sogro era um gentleman. E Aí, naquela noite você foi para tua casa, eu levei ela para casa dela, e ela chegou, acordou a mãe. acordei a minha mãe. Meu pai não Devia ser estava. umas 11 da noite, meia-noite, por aí. Não, era bem tarde. Era tarde. Aí eu acordei, mamãe, o Duda me pediu em casamento. Aí minha mãe abriu os olhos e falou: amanhã a gente vai comprar todo o enxoval. Ah, Olha que lindo. legal. Minha mãe, minha sogra foi professora da minha mãe. Ah, então Então É, as se famílias conheciam, eram a família se conhece. amigas e se Os conhecem. meus tios saíam, Amigos faziam do meu farra pai. com o pai dela. Então eles eram amigos, se conheciam, as Conheciam. famílias. Então foi muito lindo o encontro das duas famílias se juntando. Aí Ah, nós é muito marcamos o legal casamento em quando é assim, outubro, né? Aí é gostoso. que era aproveitou a data que meu avô ia fazer 90 anos em outubro. Nossa, Nós não- A gente marcamos. aproveitou a data do casamento para fazer junto. Nós aí- ia marcar em dezembro, aí a minha sogra, com o jeitinho dela, falou: vamos casar em outubro, porque vai ter a festa do meu pai de 90 anos, a família inteira vai Nossa, se que juntar. legal. Vai ser muito difícil Isso é muito juntar legal. em outubro e juntar em dezembro. Aí nós E a casamos gente resolveu fazer o casamento, a festa do casamento, no sítio no do meu avô. sítio que a gente Aquele sítio que a gente tinha ido Que legal. tomar primeira banho de vez, tomar banho de rio. rio.
aquele lugar a gente lindo. casou. Nossa, Então, que muito história interessante. É um linda. barato, né? Como Ai, as um coisas momento se fecham. se ímpar, encontra. né? Ímpar, É. né? No Semeando, né? Muito bom. Muito bom. E assim, eu pesquei aí, né? Que já são 40 anos de casado, né? E aí eu tô chegando lá, eu tô na metade. Aham. Assim, na metade. Mais Na da metade, metade, né? metade. É casado, meu amor, casados, Sim. não é metade. Porque a Tá gente vendo? não Agora teve- você tá errando a as gente não datas, né? teve namoro, Engraçado né? A gente isso, não né? teve namoro Teve praticamente. um ano. Teve 10 Não, meses de eles foram namoro. rápidos. Tudo bem, mas casados não deu ainda metade. A Tá Madá quase. olhou o Duda olhou pra ela, Igual quando você olhou pra Vamos mim, casar. eu falei, não sei. Eu fiz de difícil. isso aí. Aí eles vieram pra São Paulo, Eu tava em São Paulo já aqui. né? Aí, Qual foi a maior lição? Qual foi a maior lição que vocês aprenderam pra manter um casamento nesses 40 anos? Eu tenho a minha palavra, você tem a sua. Vamos definir um ping-pong aí? Vamos. Uma palavra. Para mim, uma lealdade. Você, Linda. Duda. Amor. Você viu, né? É, Lealdade e amor. Você vai falar? Vou te pôr no fogo? Uma palavra. acho que lealdade. Vai copiar? Você É, sabe ué. que eu sempre gosto dessa palavra. Eu vou copiar amor, então. Respeito, Respeito, amor. mas lealdade, É lealdade, porque a gente ele passa por, envolve tudo. por momentos assim, sabe? Que você tem que, é nós dois, é a Sim. lealdade. Não tem para quem apelar, é nós dois. Exatamente. É nós dois. Muito bom, muito bom. Teve um evento que a gente tinha. Posso falar? Claro. Não sei qual tem é o pressão. evento. Depende do evento. Depende do evento. Qualquer coisa o Vini corta. Pode seguir aí. Um dos principais testes da nossa vida, porque a gente tinha uns 3 anos de casado, a gente não tinha nem 3 anos de casado. A Maria Eugênia, nossa filha mais velha, ela caiu, ela tava no carrinho de bebê, ela caiu no chão e bateu a cabeça. Tadinho. Imagina o E, desespero. e aquilo, bateu a cabeça, tal, ela estava lá, estava relativamente bem. A madame me ligou, ela falou: ó, a Maria Eugênia caiu e vem para casa. Aí a gente veio para casa, a gente pegou ela, levou num pronto-socorro, o médico olhou, tá tudo bem com ela, vai levar ela para casa, isso foi de manhã. Leva ela para casa e fica observando. Chegou na hora do almoço, mais ou menos isso, eu toquei na Maria Eugênia, ela estava meio friozinha. Eu olhei para a Madalena e falei: Madalena, ela está morrendo. Você sabe uma coisa que a gente, né? Sente, né? Sente. Colocamos ela dentro do carro e eu desci a rua de casa com a intenção de trazer ela aqui para o Einstein. Sim. Só que o Einstein ia pegar trânsito, né? Quando eu desci a minha rua, eu ouvi uma voz falando: leva para o hospital mais perto. Uma voz muito clara: leva para o hospital mais perto. Nós embicamos para o hospital mais perto, que era o Edmundo Vasconcelos na época, né? Sim. Gastroclínica, né? Chegamos lá, a Madalena pegou a Maria Eugênia no colo, entrou correndo no pronto-socorro. Ela não falou, você não falou nada, né? Mas assim, ela falou, tá morrendo. Não, eu falei, minha filha tá Tá morrendo. eu não posso parar aqui não. E já fui correndo dentro dos consultórios, eu achei um que a médica estava sozinha e coloquei ela no colo da médica. E falei, minha filha tá morrendo. Aí Bem, a médica já foi. O detalhe, nesse dia, que era uma terça-feira, era um dia em que um neurocirurgião, um dos melhores neurocirurgiões que tinha, acho que pode dizer no Brasil, né? Ele tinha acabado de chegar na clínica, lá na gastroclínica. Elas subiram com ele lá, com a Maria Eugênia lá para ele. Ele já desceu para a sala de cirurgia, raspando a cabeça dela, Nossa. assim. Já E ele falou: pai e mãe, se não tivesse o que fazer, eu ia abrir a No cabeça elevador. no elevador. Ele falou, mais 5 minutos não haveria nada a Nada ser o que fazer. feito. O cara foi fora de série. Mas E aquelas 3 horas em que durou a cirurgia da Maria Eugênia, a gente se juntou, nós dois, de uma maneira que é difícil a gente explicar como a gente ficou forte ali. Próximos, Né? né? A gente buscou força um no outro, né? E quando ela saiu da sala de cirurgia, com a cabecinha toda enfaixada, Maria Eugênia tinha 8 meses de idade, né? tinha 8 meses, era 8 meses de bebê. idade. Era um bebê. Aí a gente falou:
Que milagre que foi aquilo. Que testemunho lindo, hein? Né? Já me fez chorar. Já te fez Não, chorar? a Senhor. O lealdade Vini tá chorando também ali. a lealdade é uma coisa muito forte, né? Ela entra dentro de você. É. Em qualquer situação que Exatamente. você vive, você não abandona o outro, não abandona o barco. Se você tá ali, sabe? Se tá bom, tá bom. Se tá ótimo, tá Melhor ótimo. Se ainda, tá né? ruim, tá ruim. E a lealdade faz isso. Você tá junto no barco. Tô cansada, rema você. Vai, descansa. Nós dois não estamos podendo remar. Nós dois não remamos. E eu gosto muito que o casamento não é 50-50. Tem hora que eu dou 10 e ele tem que dar 90. Exatamente. Às vezes eu dou 10 e ele dá 20. Os 70 virá. O Senhor completa com 70. Ou uma pessoa vem, as coisas acontecem. Então, a lealdade é saber que você está junto no barco. Né? Uma vez ele mesmo falou, Madalena, você não sabe que eu não sou de desistir? E eu também falei, eu também não sou de desistir, porque é assim a vida da gente, né? Então, por isso que a gente se conectou bem, né? Porque eu Exatamente. também não sou de desistir. É. E aí vocês entraram num tema, né? Que são filhos, né? E aí eu queria que vocês pudessem trazer para nós como foi a maternidade, a paternidade. 1, 2, 3, parou, qual foi as Sim, decisões. sim. Né, eu acho que é muito legal essa fase, porque a gente já navegou pelo conhecimento, já conheceram, Os foram valores. lá foram no Rio nadar, voltaram, pediu namoro, casou, Veio para São Paulo. veio para São Paulo, empregado no metrô, emprego bom, Bom, né? Agora Desafiador. já contou da filha, do É, Nós incidente, somos pais de 3 filhos, né? 3 filhos. Da Maria Eugênia, do Caio e da Maria Vitória. Propósito, nomes lindos, hein? sim, As sim. 3 Marias. 3 Madalena. Marias. Tem uns 3 Marias lá em casa. E, 3 assim, estrelas. eu sempre quis ser mãe, mas eu pensava, eu casei muito com 18, né? Eu falava, vou ser Sim. mãe só com 28, eu vou aproveitar. Mas com 21, eu estava grávida e tive a Maria Eugênia. E eu amei. Eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Sim. Isso eu tinha essa consciência. Mas quando eu tive um bebê, a gente ficou apaixonado, né? E a gente sempre quis ter filhos. A gente falava 3, 4. E depois da Maria Eugênia veio o Caio. E o Caio foi uma surpresa. O Caio também foi uma paixão. Mas o Caio, com 2 anos, a gente começou a perceber antes, né? Que ele era diferente. E aí a Ele não gente... falava como a irmã, ele não começou a falar ali, né? ele Diferente. isolado, Mais quieto. isolado. E a gente levou ele no neurologista, e o neurologista, ele começou a gente fazer um trabalho com o Caio, com psicóloga, né, com cuidado na escola. Testou a audição para ver se ele escutava. Fizemos né? todos os exames, ele estava tudo bem, mas o Caio, hoje a gente sabe, na época a gente não teve um diagnóstico fechado. 35 anos atrás, né, gente? O Caio tem mais, né? 35 anos. 33 anos atrás, ele não fechou o diagnóstico, porque o neurologista não gostava na época, Dr. Vanderlei Domingues, e ele falou, nós vamos cuidar desse menino, vamos cuidar. E ele falava assim, não vou rotulá-lo agora, não vou botar rótulo. Com 2 E anos de idade não aí- dá para rotular. Mas o Caio é autista, né? O Caio, e a gente teve, nossa, muitos desafios. E depois do Caio, com 4 anos, nasceu a Vitória, né? Que Linda. foi uma Linda, alegria uma alegria. imensa, maravilhosa. Ela trouxe Trouxe luz. luz para a nossa vida, né? A Maria Eugênia era um bebê lindo, maravilhoso, mas a Vitória, a diferença é que ela é tirou vibrante, o né? nosso foco Do Caio. um pouco, Exatamente. porque aquele bebezinho requeria atenção. Sim. A minha atenção. Muita atenção. Muita atenção. Sim. Então foi maravilhoso. E muita gente falou: nossa, vocês vão ter outro Mais um filho, que loucura. com o Caio assim, né? Que eles viam os problemas que o Caio, a gente lidando com o Caio e tudo mais. E falou assim: Toda E dificuldade. aí tem muito vamos, também falta de vamos. informação, preconceito, um monte de coisa, né? Tudo Sim, misturado, tudo né? Tudo misturado. misturado. Tudo junto, misturado. E aí, já trazendo para esse ponto que vocês tocaram, né? Eu não gostaria de ser
indelicado de estar falando, mas como vocês abertamente já disseram, como foi receber um diagnóstico que não foi fechado, né, como vocês falaram, mas se tinha toda a presunção de que seria há 33 anos atrás, né? Eu acho, o Duda, vou falar um pouco de você, amor. De mim? O Duda, ele assim, eu sempre, nesse momento, eu particularmente, eu ficava muito preocupada com o Caio, mesmo sem saber o diagnóstico ou o nome, né? Eu tinha uma aflição, ficava aflita, ficava preocupadíssima, futuro, tudo, um medo, porque era Desconhecido. o desconhecido, né? O desconhecido. Saía fora do normal, né? Isso, Né? do comum, Do comum. E daquilo era que algo é ainda a se esperado. tatear, né? Na época não era um negócio... Não se falava, Não se né? falava. Não falava. tinha estudos. Não tinha remédio, não tinha estudo, não tinha Remédio, escola, não tinha nada. Nada. Era um caminho A ser a ser trilhado. trilhado A ser mesmo. trilhado. Mas o Duda, eu não via esse medo nele. Ele não via. Eu sempre via a calma, eu sempre via assim, vai dar certo. Eu não sei se você tinha ou não tinha. Se eu tinha noção do que estava Eu não acontecendo. sei se tinha, mas Mas realmente ele me trazia isso. trazia uma estabilidade Ele naquela sempre, situação, né? ele sempre foi esse porto seguro para mim, porque eu chegava muitas vezes toda quebrada e ele conseguia me juntar, ele conseguia me acalmar. E os primeiros anos foram muito difíceis, Não tinha escola, de 6 em 6 meses tinha que Tinha que trocar mudar de de escola. escola. Tinha... E assim, As terapias não funcionavam. E já funcionava tinha uma direito. filha mais nova, né? Mais Tinha velha, mais desculpa, velha, Tinha uma mais é. velha que se que via também como requeria referência. Que atenção era uma também, referência. né? Sim, e tinha a mais nova também, né? E as terapias não funcionavam, que eu falava, os remédios não existiam. O médico me Remédios falou, eram muito Madalena, nós poucos, temos né? 3 remédios aqui. E, gente, não tinha efeito. Era uma coisa de drogar, né? Ou de agitar. Então, Mas era... isso é uma coisa também que aconteceu com a gente. A gente conseguiu um médico na época, né? Que a gente foi na certeira. A gente acertou de quase que primeira vez. Tanto que ele falava, Duda e Madá, se vocês quiserem, procurem outro médico. Vocês terem procurar, vai referência. ver A outras gente até procurou, mas a gente opiniões. fala, Não tem igual não você, tem igual, doutor Vanderlei. volta ao Vanderlei, né? Porque Então, ele trazia a segurança que vocês precisavam, né? Ele tinha uma sinergia muito boa com a Madalena. sim, é Ele porque confiava muito no 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 meu taco tato. da Madalena, você entendeu? Sim. A Madá falava, doutor Vanderlei, um comprimido é muita coisa. É Eu metade, passei para doutor metade. Vanderlei. Ele falou assim, Muito bem, faz Madalena, metade. ele confiava muito na minha referência, como que o medicamento estava agindo. Nada como a percepção da mãe, né? Não Isso. tem E a nada. Madá era muito criteriosa nessa hora também, né? Então, a gente, quando a Vitória nasceu e tirou esse foco do Caio, assim, tão grande, porque a gente fica meio obcecada, né? Fica. Mas a gente quer resolver, a gente quer fazer, então eu tinha essa E como se obsessão. como se fosse um problema a ser resolvido de qualquer ser jeito, Como se né? fosse um resolvido. problema a ser resolvido. E não, E não a ser assim, lidado, não, né? não assim, exatamente. e eu fiz terapia, né? Eu tive cuidado terapêutico para saber lidar. Eu tinha a minha fé, né? O lado religioso de Foi lidar mais com ou menos isso. nessa época, o musical tinha uns 2 anos, 3 anos, que eu me batizei na igreja também, que eu não era batizado, Madá que era, né? Aí Ah, então a Madak te arrastou pro bando de Madá que levou louco? para a igreja. Entendi. Tem uma história muito interessante lá, como é que eu Fica puxei. para outra. Fica pra Fica outra. pra uma Fica outra. para outra. Então, Teve que ter 5 sisters para me ensinar. Você é o pesquisador dos pesquisadores. Então a gente. E o desenvolvimento dele se deu assim, ó, com 6 anos ele não falava. Então isso me angustiava. Mas uma amiga, ela falou, Madá, Amiga muda, muito querida, nossa. Até hoje. muda a terapia, né? Procura outros caminhos. E eu fui, ela me deu uma dica de reorganização neurológica e a gente fez. O Caio começou em fevereiro
Em dezembro ele já falava. Ele já estava falando. Soltou. A gente sabe que no autismo tem esse época mais tarde de falar. Não sei se foi uma conjunção, mas foi nesse momento que ele começou a falar. E eu percebi que eu queria que o Caio ficasse bom. Aí eu mudei o meu mindset, né? Falei, não, eu vou começar a valorizar tudo que o Caio Todas faz. as pequenas vitórias que o Caio tem no Tudo. dia a dia. Eu parei de cobrá-lo. E eu comecei a elogiar tudo. O Caio desabrochou. Foi a coisa mais linda ver aquele menino falando. O Caio fala 2 línguas fluentemente. Vocês têm uma noção? O Caio aprendeu inglês assistindo desenho animado. Ele aprendeu. Ele nunca frequentou uma escola de inglês na vida. É. Ele fala inglês porque ele aprendeu no desenho animado. Ele não só fala inglês, ele dubla inglês. Ele dubla inglês, ele faz dirige, tudo inglês. faz tudo em inglês. E ele aprendeu a ler e escrever sozinho também. E foi, assim, muito bom, porque ele foi desabrochando. Depois a gente foi morar nos Estados Unidos. E na adolescência a gente foi morar nos Estados Unidos. Né? Vocês moraram em Utah. Em Provo, Provo, Utah. Eu fui fazer um mestrado lá na Brigham Young University. E eu fiquei 2 anos lá. E a família toda foi junto? Toda foi comigo. Foi. Os 3 filhos, né? Os 3 filhos. Eles foram para a escola, eu ia para a escola, a Madá também ia para a escola também. E aí, nossa, eu achei muito curioso que o Caio falou que foi um período muito bom da vida dele. Nossa, ele amou. Nossa, ele ama. Ele amou. Ele falou aquele dia, Falou né? com muito carinho. Ele ama. E na primeira semana, ele chegou a arrumar a mala dele 2 vezes que queria voltar para o Brasil. Tem uma coisa muito bacana nessa época, assim, um fato bonito que eu sempre comento com os amigos, né? A dificuldade que ele teve, porque o autista tem medo de sair da rotina, das mudanças, das Qualquer novidades. Ele não gosta de mudança, o autista. E a gente tem um pouco de gosta da noção rotina. disso. E ele estava assustado. Uma semana, o Duda falou, ele arrumou a mala, vou embora, vou embora. E eu falei, meu ele filho... com 12 anos, 13 anos? 12 anos. Meu filho, não tem como voltar, né? Aí a gente conversando no quarto junto, ele fala assim, mãe, eles vão ser iguais a mim ou diferente de mim? Porque ele estudava numa escola especial em São Paulo e ele ficava feliz de ir, porque ele sabe. E ele veio para mim e falou assim, mãe, vão ser iguais a mim ou vão ser diferentes de mim? Aquilo, sabe, partiu meu coração. Eu falei, meu filho, não existe nenhuma pessoa igual à outra. Somos todos diferentes. E você é maravilhoso. Aquilo deu uma paz para ele. Ele foi feliz, né, para a escola. E foi os melhores 2 anos. Uma escola linda que ele foi estudar. Ele tinha uma classe de jovenzinhos também, parecidos com ele, né? Mas a professora apaixonada por ele. Ele se adaptou à vida americana maravilhosamente bem. Ama aquilo lá. Ia sozinho para a escola depois, então foi um momento maravilhoso para ele, de desenvolvimento dele. E ele voltou para o Brasil e foi se desenvolvendo. Ele é apaixonado por animação. Sim. Ele é diretor de animação super reconhecido. Tem vários prêmios, Estudou na Méliès, estudou também numa escola nos Estados Unidos, em Los Angeles, chamada Exceptional Minds. Eu tenho um guardanapo com desenho dele. Sim. Está guardado na minha caixa do Super Pai. Ele desenha. Ele tem bastante. Eu ganhei de presente, tá? Você não. Mas assim, as minhas filhas casaram, né? Elas também são lindas, maravilhosas, né? Constituíram famílias também muito lindas. E os sobrinhos, os meus netos, são apaixonados pelo Caio. Isso. O Caio, assim, é o ídolo deles. Pudemos constatar um pouco disso. Muito. Apaixonados pelo Caio. E ele também tem um cuidado com as crianças, né? Ele gosta, muito cuidado. Né, de criança. Mas eu acho que essa questão do Caio com vocês, eu acho que, de fato, acaba tendo... Eu não digo uma preferência, porque o pai nunca prefere nenhum filho. Mas, assim, aqueles que a gente sabe que precisa mais, você acaba tendo um cuidado maior. E não que você deixe os demais, não é isso. Mas é que eu vejo isso muito, né? E eu já ouvi isso de algumas pessoas, né?
Acho que assim, mas por que, né? Quem tá de fora olha assim e fala assim, mas você tem uma predileção pro fulano. Não é uma predileção. É que a gente, como pais, a gente sabe aquele que consegue mais só e o que precisa, talvez, de um empurrãozinho, extra, mais Sim. tempo, né? E o Caio, por conta, né, das questões dele, né, é uma pessoa que é maravilhosa, independente, cara, trabalha, animador, fala 2 línguas. É assim, eu conheci o Caio, assim, tem umas coisas que acontecem na minha vida que as pessoas aqui sabem, né? Me transforma um pouco, né? Conhecer o Caio me ajudou a lidar com o meu filho José, né? A gente ainda está naquela fase da descoberta, se realmente tem um diagnóstico, não tem, mas ajudou a entender que o José tem o jeito dele e que a gente precisa apoiar. Então, assim, não é que eu vou abandonar o Luiz, mas é que o Luiz, ele já consegue voar sozinho, né? Tipo, Sim. o José talvez vai precisar de um pouco mais ali, sabe? Do suporte. Sim. Então, assim, por que eu fiz o convite para vocês, né? Porque vocês nos ajudaram com muitas coisas e nós somos gratos por isso. Porque tem muitas pessoas que não falam a sua história e tudo bem, né? Talvez não queira compartilhar, não está preparado para dividir as experiências, mas é um prazer tê-los aqui, porque vocês nos ajudaram até a mudar a forma como lidar com o José Augusto. De como lidar. Eu nem sei se o diagnóstico vai ser esse, eu não sei, mas enfim, já ajudou. Né, mãe? Que bom. Não ajudou, mãe? Muito. Então, assim, isso é o lindo, né? E assim, eu conhecer o Caio, para mim, foi um divisor de águas também. Eu estava num momento muito complicado, com a mudança de ala, a gente estava muito aflito, entendeu? E no final, o Guto se adaptou super bem, né? Tá indo, tem os desafios dele, que vão ter sempre, mas não da forma como nós imaginávamos. Sim. Nós tínhamos imaginado algo muito mais difícil e o Guto tem se mostrado resiliente. Uma coisa que a Madá falou, né? Eles não aceitam mudanças. Eles têm uma dificuldade de lidar com mudanças, né? E nós, como pais, ter o olhar cuidadoso, né? Nesse sentido, lidando, né? E ensinando e tentando mostrar o mundo de uma maneira diferente do que eles veem, né? Acredito que esse seja o nosso desafio, né? E toda mudança para o José, eu tô vendo os desafios dele diariamente, né? Sim. Eu já te falei, eu vou repetir aqui, uma frase que o médico me deu como lema, né? E eu sempre coloquei. Ele falou, Madalena, quanto mais você expor o Caio, mais ele vai aprender. Sim. Então, a gente sempre mostrou o Caio como ele é, a gente nunca levava eles para as festas, levava eles pelos lugares, vamos viajar, vai com a gente, vamos para a praia, ele tinha medo de mar, você fica na areia, vamos procurar, vamos para restaurante. Tinha uma época que ele não podia, ele não queria ir para a praia de jeito nenhum, ele tinha medo do mar. Mas se tivesse um riozinho perto, ele ficava no riozinho. Então a gente procurava mar que tinha rio. Praia que tivesse riozinho. Até que um dia ele falou assim, vou entrar no mar. E entrou no mar. Né? Então, tudo tem o seu tempo. A paciência com eles às vezes é uma coisa maior, mas você não pode negar aquilo a ele. Teve tem uma situação familiar assim que é o seguinte: o Caio está no meio de 2 meninas. A mais velha, a Maria Eugênia, ela sempre foi mais acolhedora para ele, protetora. Eles iam para a escola juntos, então ela tomava conta dele. De certa forma, ela tinha um certo cuidado com ele. A Vitória, quando nasceu, o Caio era o irmão mais velho. Então, o irmão mais velho tem um papel de irmão mais velho, tem que fazer certas coisas. Então, tem que sentar e jogar direitinho com ela. Falar direito, entendeu? Botava ele para fazer os trabalhos. Essa exposição do Caio que a Vitória trouxe
Foi excelente. Foi excelente para ele. A proteção era A maravilhosa. proteção é maravilhosa, mas a A exposição também era foi fundamental maravilhosa. para ele. Então quer dizer que a filha mais nova ajudou o Caio. Sim, Muito, a mais mas velha eu também, achei- porque ela protegia. Mas a mais nova A também. mais nova também. Quer dizer, a Ah, terceira a Vitória ajudou. ajudou muito. Ah, entendi. Muito. Entendi. A terceira ajudou. O terceiro filho ajudou. Super, Eu super. tô com Olha dois. lá, olha lá. Tá faltando Entendi. a Tá terceira. faltando o terceiro. Voltando um ponto. Ai, pessoal, muito Agora, bom. o Senhor, ele é muito bom, né, amor? Ele é. Porque ele manda anjos para os lares certos. Sim. Ah, com Né? certeza. O tempo com inteiro. certeza. Eu fico imaginando há 33 anos atrás, com a falta de conhecimento, a falta de... Com a escuridão, né, de conhecimento. Exatamente. E a educação era diferente, Muito. né? A educação era diferente, então eu imagino como que eram as escolas, Nossa, ou como os tratavam. Não eram era acolhedoras, assim, né? não tinha, eles não queriam. Eles tinham começado a ter agora ter um esquema, mas a gente sempre foi assim, teve sempre uma pessoa acompanhando exclusivamente o Caio. Era assim, E não era barato assim, esse não, eu acompanhamento. acho que eles. A gente fica frágil, né? E a gente foi assim, muitas vezes eles usaram essa fragilidade para cobrar mais na escola, para ter um outro, uma Sim. segunda, uma E a gente terceira. percebia que eles também E eles não não sabiam o que estavam sabiam. fazendo. O Caio já sabia ler. Informação. O cara já sabia ler e a professora E a assistente, que era só para ele, e a professora não sabia que o Caio não sabia que o lia. Caio já lia. Eu que descobri que ele já estava sabendo ler, que ele estava lendo as coisas dentro de casa. Aí foi nesse momento que a gente resolveu levá-lo para uma escola especial, que era uma escola fabulosa que tinha em São Paulo. Né? Acho que você está tocando no microfone. Tá. Tá tudo certo. E dentro de casa também, né, Madá? Você tem um esposo que te apoia, que estava do seu lado, porque nós, como mães, nós nos sentimos inseguras, Sim, sim. né? E perdidas, né? Os papéis são diferentes, né? Nossa, Assim, eu acho a gente sente diferente do pai. O pai tem a figura nós temos a figura de proteger De proteger, e o pai tem a figura de expor. de empurrar, né? De Vai pro empurrar. mundo, vai. né? Então, eu É. acho que isso é um Esse equilíbrio, né? equilíbrio. Isso é um equilíbrio. Então, o Duda às vezes falava na terapia, eu me sinto mal às vezes de brigar com o Caio, né, achar ruim. Aí a terapeuta falou, mas você às vezes tem que bater o martelo, Esse é o seu Duda. papel. Esse é o seu papel de bater. A Madalena, isso mexe com ela, mas o Duda é esse que é o papel. E eu entendia esse papel dele. Que a mulher é mais sentimento, o homem é mais razão, né? Tem essa coisa, eu acho que É um assim, equilíbrio, né? às vezes é essa figura, né, de que a gente tem mais medo, né? A gente quer proteger. Então, mas a é mais gente quer sentimento, acolher, acolher, né? É isso mesmo. É mais você tá sentimento. certo. O homem é mais racional, prático, mais o homem razão. é mais prático. É. mais E aí, prático. trazendo uma nova. Obrigado por compartilharem, né, isso conosco, é muito importante isso. E é sempre que a gente sempre fala, né, Vini? Quanto mais experiências, né, quanto mais coisas para a gente poder aprender e poder trazer para o público, né? Porque às vezes tem quantas pessoas estão passando por isso e não sabem nem como, né, absorver essa. Hoje, com os estudos, mostram que muitas pessoas têm, né? Autismo, TDAH, tem tantas, né? O espectro é tão grande. O espectro é também, grande, né? né? E se pessoas há 35 anos atrás tivessem a oportunidade de ter sido tratado, ter sido acompanhados, muitas vezes não teriam sofrido tanto, né? Muitas pessoas têm traumas, problemas, né? Mas mesmo com toda a informação que tem hoje, ainda tem muita gente Muitas que. pessoas ainda que E não talvez têm né, isso que a gente está fazendo aqui vai chegar para mínimo de muitas pessoas e vai poder agregar. Ajudar. Agora, o ponto que eu queria trazer já disso tudo que a gente falou é puxar um pouquinho mais para o nosso tema aqui, né? Porque o Semeando Experiência, ele traz mais ele aborda todos os temas, né, como a gente tem abordado aqui hoje, só que ele se preocupa muito com a questão do envelhecimento,
né? Ah, vocês vão poder acompanhar os primeiros episódios, né? Que lá explica um pouco do porquê desse projeto, etc. Mas eu vou dar uma palhinha, né? Então, eu tive a experiência de cuidar dos meus pais idosos com um anjo na minha vida que me ajudou e outros anjos tantos que eu não posso deixar de lembrar, né? Meus irmãos, pessoas que ajudaram, como a Bel, que não está mais entre nós, né? Mas que ajudou muito os meus pais, né? A irmã dela, a Nena. Então, são anjos que, independentemente da denominação religiosa ou da crença, foram pessoas que ajudaram a cuidar dos meus pais naquela fase mais difícil, né? E que eu tenho um carinho muito grande por elas. E aí, esse projeto, ele tenta conscientizar as pessoas de como nós podemos envelhecer melhor e trazer temas, né, e situações que possam refletir as situações de quem tá assistindo. E aí, esse é o ponto que eu queria te perguntar, né? Pais, esposo, marido, esposa, mulher, 3 filhos, 40 anos de casado, né? Já são pessoas experientes, né? Teoricamente, sim, né? Como lidar com essa fase essa fase da vida associada a um cuidado ao Caio, que é uma preocupação, né? Como isso coexiste? Como essa coisa do estou chegando lá, mas e o meu Caio? E os meus outros filhos, né? Sim. Você entendeu a Sim, relação? perfeitamente, perfeitamente. Olha, nossa maior preocupação era a independência do Caio. Então, esse é um É um ponto ponto pacífico para nós, crucial é para crucial. nós, que a gente trabalha até hoje, essa independência dele. Porque nós não somos eternos, né? Uhum. Então a gente vai, Vamos vamos partir. partir. Uma E hora vai nós esse, vamos e esse partir. canal tenta cultivar essa consciência de que não somos eternos e de o quanto antes tivermos essa percepção, Sim. Sim. melhor é Melhor. para Melhor se nosso preparar. para nossa Nossa preparação. Isso mesmo. Então, a gente sempre trabalhou com essa independência dele, sabe? Então, porque a Maria Eugênia e a Vitória, elas são irmãs incríveis, mas elas têm a vida delas. Então, a gente não quer deixar para elas a responsabilidade. Olha, vocês vão cuidar do Caio, vocês podem ter um olhar para o Caio, mas a nossa tarefa como os pais Deixar o Caio financeiramente, emocionalmente, independente. 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 Então, a gente sempre trabalhou dele poder sair na rua, poder fazer supermercado, fazer as compras, lidar com dinheiro. Nós viajamos, a gente fica 1 mês fora. A gente tem plano de E ele ficar toma mais conta da tempo. casa. E Já ele vai toma já conta da vai- casa, ele sabe aonde comprar, ele sabe fazer comida, ele sabe cuidar da roupa dele, ele sabe cuidar da higiene dele. A Então, higiene ele é pessoal dele é impecável. independente. Ele é independente dessa forma, ele sabe aonde buscar ajuda, né, se ele precisar. A nossa preocupação é quando a luz acaba, Quando a porque internet ele fica acaba. nervoso quando a Ah, internet. sim. Então, a gente deu de presente para ele Um como no que chama? break. No break. Ele ficou felicíssimo que agora ele tem no break. Mas a questão financeira, né, da gente deixar para ele E tá ele ter seguro. como, né? E principalmente a gente batalha para que ele consiga ter um trabalho dele, a parte dele gerar A renda financeiramente para ele, né? com o talento dele que ele tem como Que é animação, que como ele é um animação. baita de um Isso animador. mesmo. Mas é um caminho difícil essa abertura. E quem esse sabe até o Semeando Experiência não vai ajudar Pois nisso, hein? então, Que Pode. loucura, hein? a gente tá aí. Essa é a grande dificuldade dos jovens dentro do espectro autista. A oportunidade profissional. Eles são Então, fantásticos, são eles são São incríveis. fantásticos, são incríveis, geniais, mas o mercado de trabalho é tem fechado. muita dificuldade de absorver jovens do aspecto autista. Infelizmente. Não é Né? só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. No Tá? mundo inteiro. Eles No são. mundo inteiro. Muitos têm genialidades incríveis, mas não são Não aproveitados. são aproveitados. Então, a gente
trabalhou muito para que ele pudesse ter os recursos, trabalhamos com ele para que ele pudesse desenvolver, e nós trabalhamos até hoje, né, com a questão financeira, assim, para que ele seja independente e ter a vida dele. O sonho dele é ter o apartamento dele. Mas eu imagino que vocês tiveram primeiro que preparar a independência financeira de vocês, Sim, a saúde financeira de sim. vocês para poder apoiar o deles. Isso é uma Sim. coisa assim, que desde que eu me entendo, desde que a gente casou, Uhum. a gente fazia orçamento. Nós dois. Nós dois. A gente sempre fez orçamento. A gente sabia exatamente o que podia comprar, o que não podia comprar. Aonde que o dinheiro estava onde é que o dinheiro indo. estava indo, qual caixinha que ele estava indo, né? Na época que a gente começou a fazer isso, a gente fazia no papel. Sim. Depois a gente veio Depois veio as Excel. planilhas eletrônicas, Uhum. veio o Money, né? Tinha uma série de aplicativos que a gente usa, Então, a né? gente sempre gente fez, a sempre gente fez, sempre sempre teve a fez. economia, a gente sempre salvou. E eu sempre Podia me comprar, interessei comprava. também pelo mercado financeiro. Sempre, não era a minha praia, né? Mas eu sempre gostava de entender investir. como é que funcionava o mercado financeiro, de investir, de aplicar o dinheiro aqui, de aplicar o dinheiro lá, e de ver o que dava, o que não dava. Eu O sempre fiz Fredão isso. fala que é o joguinho dele, né? É o joguinho, né? É o Nós- meu game, eu gosto de É o game. game. A gente tem um amigo também que É o fala a meu mesma game. coisa. Ele É. adora. A gente estava com ele agora recentemente, lá em Orlando, e ele comentou isso aí também, que é o joguinho dele. Eu Nós me sempre- interesso muito. Nós sempre buscamos E qual que é a essa importância que liberdade. vocês acham dessa segurança financeira para a fase de vida que vocês estão hoje? Total. Ah, maravilhoso, Total, maravilhoso. segurança total. Porque a gente fala que a gente está vivendo a nossa época de ouro, né? Desde uns anos para cá, uns 2 anos, 3 anos 3 pra cá, anos, né? a gente está falando, olha, nós vamos viver a nossa fase época de de ouro. ouro. Por quê? Os filhos estão criados, nós trabalhamos muito e a gente pode se dar o luxo de viajar, de passear, de fazer as coisas que a gente gosta. Sim. Nós estamos com saúde ainda, Cabeça tá boa. cabeça tá boa, o corpo tá Corpo. bom. Então a gente tem consciência da finitude, né? Porque Sim. daqui a 10 anos, Porque 10 anos não vai ser a isso tudo. 5, 6 anos, então a gente tem essa consciência que a gente é a época de ouro e a gente planejou essa E época a gente de cuida, ouro. assim, a gente tem uma rotina de atividade física que a gente procura, faz musculação, caminha no parque, entendeu? Vai no médico regularmente, né? Então a gente cuida dessa parte também, né? A época de mais novos, nós trabalhamos muito, Mas muito. vocês já tinham essa Já. preocupação? A gente Sim, sempre teve. Sempre teve. Tanto que o Duda, quando ele estava com 40 anos, assim, Opa, minha pois então, Deixa eu ele... pegar a dica. peraí. O Duda tinha um emprego maravilhoso no metrô, segurança. A gente morava bem. Sim. A gente tinha nossa casa, a Caio estava na escola boa, as meninas estavam ótimas, a gente tinha uma vida Todo estruturado. redondinha, Redonda. estruturadinha. Amigos, família, Tudo. Aí surgiu a oportunidade dele fazer o MBA nos Estados Unidos. Coragem. E aquilo entrou no nosso coração, a gente falou assim, temos que Na ir, noite que a gente essa é a... descobriu que a gente podia fazer isso, A quase gente não nem dormiu. dormiu naquela noite. Mas a gente viu assim, é um salto que a gente pode dar para nós, E é um salto de fé, um salto no escuro. nossas filhas. Então, quando a vida tá ruim, você vai porque você não tem oportunidade, Sim. né? É uma chance. É uma chance. coisa, Uma né? chance Vamos de lá dar que não tem certo. Quando a nada vida a tá perder. boa, Mas e a você vida resolve era muito sair da zona de boa. conforto, Para aí dar é esse complicado. Aí salto, você ter fé. a gente fala que fomos pro deserto. Largamos tudo e fomos pro deserto. E foi assim. E foi pro deserto mesmo, literalmente. Nós fomos pro Utah, deserto. E assim, o Duda, quando ele voltou da primeira aula do MBA, ele chegou lá em casa, Madalena, o que foi que eu fiz, Madalena? Foi que Eu eu fui falei, fazer na minha vida. Eu trouxe calma. vocês pra cá. Aí eu com 3 filhos, já 2 adolescentes. Madalena, o que foi que eu fiz assim, né? Eu falei, calma, só há um caminho para frente, né? Vamos embora. E as coisas foram. E as coisas foram para frente, foram melhoraram. desenrolando e foi ótimo. E foi um salto para nós. Porque você ir para os Estados Unidos com a família toda, né? Deixar tudo aqui para trás. Uma coisa Ele pediu sozinho, demissão, né? Fazer um mestrado numa língua que não é a sua. É no inglês, né? Exatamente.
Foi, Por mais mas que... foi E pediu muito bom. demissão. Pediu demissão. demissão. O Me mandaram diretor embora. falaram assim, "No, Duda, vai lá, estuda. Eu suspendo o teu contrato de O seu trabalho, não se contrato você preocupa." volta Não, aqui. Falei, Eu tô- pode mandar embora. Eu Não, preciso pode. Pode Precisa do mandar embora. dinheiro. É, Eu nem precisava do dinheiro. De fato, não, mas eu queria ter essa um experiência de incentivo. sair. Existe uma história, um pouco de história aqui, quando Pizarro, né, chegou aqui, navegando da Espanha para cá na América, ele mandou queimar os navios dele todo. Ele falou, eu não sei se é Pizarro, depois a gente precisa checar isso aí, depois você checa. Mas ele mandou queimar os navios dele, porque ele falou, é daqui para frente, não tem retorno. E é o que eu porque fiz. senão na primeira, É, na Na primeira primeira vez, ele oportunidade pegava você o navio e voltava. voltava para a Espanha. E Pegava aí- o avião e voltava para o Brasil. E quando a gente está Ou não me esforçava o suficiente para conseguir um trabalho depois que eu fizesse o MBA. sabia que tinha um trabalho. E quando ele pediu demissão, eu fiquei assim, né? Falei, ai, minha nossa, nós vamos lá. E a gente estava vendo os documentos Com para quantos anos? 40. 42. Aí e a gente estava vendo os documentos para levar e tudo. E eu estava aquele dia, eu estava aflita no carro, né? Ele estava dirigindo. E eu falei, minha nossa, nós vamos largar a família, a casa, o trabalho, a escola, tudo. Eu falei, gente, o que que nós estamos fazendo, né? Tinha o Um Caio, medo, né? Deu Tinha um o medo. Caio. preocupação do É, Caio. aí eu senti, A mudança do Caio, né? eu falei assim, eu senti no meu coração aquela voz falando, não tenha medo, sou eu a sua âncora. Como Jesus Cristo estivesse falando comigo, né? E ele falou assim, não é trabalho, não é amigo, não é família, não é a sua casa, sou eu a sua âncora. É verdade. Então, eu assim, eu acreditei. Eu acreditei que realmente aquele era o caminho que a gente tinha que trilhar. E deu E super nós certo. colhemos, E deu super certo. semeamos e colhemos muita coisa Parte boa. dessa Vou condição... trazer mais elas Parte outras vezes. Show. É O gancho aí de novo. Você sabe que você tem que se reinventar de vez em quando, né? Essa reinvenção dos 42 anos foi uma reinvenção que a gente teve. Sim, sim. Agora eu estou fazendo uma outra reinvenção também. A gente está fazendo uma outra história, né? A gente já está pensando o que... Porque a gente está relativamente novo, né? Apesar da gente já estar Não, vocês estão super São bem. novos. Uhum. mas a gente está pensando coisas Não, a para gente, se reinventar. eu gosto disso, né? Porque E eu descobri que a Madá é fantástica, né? não, eu É. adoro essa Empresária. novidade, a novidade de vida, né? Porque você tem a novidade aos 18, aos 30, aos 40, 50, 60 também é uma novidade. Você tem que fazer isso ser bom. É sempre uma escolha sua. É o que motiva a gente, né, mandar todo É. dia, né? É, E eu falo que nós temos que sonhar todos os dias. todos. Quando a gente perde a vontade de sonhar, Sim. não faz mais sentido, né? Não faz. A vida acaba perdendo, né, o colorido, né, Sim, do dia a dia. é. E tem muito colorido pra gente ver. Tem É gostoso, muita né? coisa legal para fazer. Muita tem coisa boa. E o mundo, ele é uma É uma abundância. uma abundância, eu sempre tem tanta falo. coisa bonita para se conhecer no mundo, né? Exatamente. E a gente tem essa história de a gente conhecer as coisas que tem no mundo. E o inglês ajuda muito, não sei se você gosta de falar aqui. Porque o As inglês ele pessoas precisam acaba aprender abrindo a falar portas, né? inglês, É. é fundamental. Sem o inglês, hoje em dia é quase impossível. Você né? sabe que eu tenho uma dica Né? para os jovens que eu sempre falo, né? Aprendam o inglês e a programar, Sim, né? Porque é o programar. mundo o que a mundo gente de está hoje- vindo é... Ou pelo menos hoje em dia, aprenda a escrever um comando para Exato. inteligência artificial. É isso. Né? É isso. E outra coisa, nunca é tarde para se aprender. Hoje Isso é ótimo. eu comecei a estudar italiano tem 4 anos. E hoje eu já posso dizer que eu me Aí, viro ó, muito bem no italiano. José adora 4 anos. aprender Quer dizer, italiano. aprender O José língua, adora aprender línguas, né? Línguas, ele tem uma facilidade. aprender assim, com línguas é uma coisa línguas. maravilhosa. Mas o envelhecer, ele traz muitos desafios. Porque é difícil você ver as coisas findadas. Pelo lado... E outra, e ver É. as coisas pelo lado bom, né? É difícil, porque eu já estou com 59, né? O Duda 65. E as coisas,
você vê que as coisas passaram, que você já está numa outra É. fase. É findar mesmo, né? Então, você tem Encerrar que... ciclos, né? Começar outros. E... É, e se manter, assim, né? Você ter um equilíbrio, né? Entre, como diria, sabe? Você não é o jovem, não é mais o jovem, mas você tem muita coisa boa. Você vê isso, você descobrir que você pode muita coisa também. Não sei se eu estou fazendo me entender. Perfeitamente. A Madalena comentou, que a gente é membro da Igreja Jesus Cristo dos Santos nos Últimos Dias. Então, a gente tem uma igreja que ela preza muito pelo serviço, para você servir as pessoas, né? Então, na nossa unidade, tem várias coisas que você pode fazer, ou você cuida das mulheres, você cuida das crianças, você cuida das aulas, né? E conforme a gente vai envelhecendo, a igreja, ela, ao contrário do mundo, né, que Ela acolhe. ela acolhe e ela tem uma atividade para você fazer. Então, por exemplo, uma coisa que nós estamos pensando, a gente tem conversado muito ultimamente, eu e a Madalena, a gente serviu uma missão ou no Brasil, Ou fora. ou fora do Brasil, na Itália, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na África, e é um trabalho voluntário que a gente De pode... tempo integral. De tempo integral, que a gente pode ficar 6 meses, Até 2 um ano, anos. até 2 anos. Então, a igreja ela valoriza muito esse conhecimento que eu e ela, nós temos uma série de coisas que a gente pode ser útil. Então, a gente se sente útil. A gente não sente uma pessoa que vai ficar sentado numa sala de televisão, Você pode assistindo servir. televisão. Você tem um trabalho Mas que você possa fazer. Esse é um outro aspecto que, assim, é a mesma igreja que a gente frequenta. Exatamente. Né? Igreja de Jesus Cristo, os Santos dos Últimos Dias. Inclusive, estamos com uma autoridade eclesiástica aqui, porque né, ele é uma autoridade eclesiástica, ele é presidente do ramo de Moema, então ele é uma autoridade eclesiástica. Não deixa de ser, né? E assim, a igreja ela possui programas maravilhosos. Sim. Maravilhosos. Muito bons. A questão é que eu vejo muitos membros não procurando os programas. Não aproveitando. Não a aproveitando. oportunidade. Então, isso é muito triste, mas é a fase de cada um. É fácil. É o desafio de cada um. É o tempo de cada um. É o tempo de cada um. tempo de cada um. Alguns vão entender esse tempo ainda nesse plano, outros vão entender em outro plano. No outro plano. Mas a igreja ela tem diversos programas de serviço, né? Eu vou te falar assim, De Duda, de bem-estar. bem-estar. Né? Por mais que eu me sinta hoje, eu acho que eu acredito, eu não nasci no evangelho, me batizei numa idade muito crítica, né? Que era aquela saindo da adolescência ali, chegando ali nos 18, 19 anos, então para um jovem se batizar numa igreja, né? Você perder costumes, né? Sim. E Hábitos se do mundo. reinventar, muda tudo. Foi um desafio, né? Mas eu também tenho uma trajetória na igreja, né? Então, assim, já sempre a gente se chateia com algumas coisas, se aborrece com algumas coisas, mas uma coisa que tem me ensinado muito é o serviço. É servir o Sim. próximo. Por mais que você esteja chateado, magoado, porque Difícil. E quando você isso serve pode alguém, acontecer, quando mas está você vai servindo servir. alguém, você se esquece de si próprio. Exato. Você está Você ajudando vai a pessoa. melhorando, né? Talvez não naquela rapidez, por exemplo, que algum evento aconteceu com você talvez num futuro vai conseguir absorver ele mais rápido, né? Você está ainda num projeto de aprendizado, né? Mas eu tenho testemunho de que o serviço ele te cura, né? Servir cura. Por quê? Porque essa é a igreja de Jesus Cristo, e Jesus Cristo serviu. Serviu muito. Ponto. Né? Então, assim, quando você diz sobre o serviço, eu acho que aqui eu estou falando um pouco mais para os membros, né, da nossa igreja, que possam procurar servir mais, né? Eu tenho dado alguns discursos, conversado um pouco com algumas pessoas, de que nós precisamos de mais pessoas que sirvam os outros, né? A maneira de Jesus Cristo. Né? Eu acho que independentemente de denominação religiosa, etc., né? Se vocês servirem mais ao próximo,
servirem os seus pais, servirem, né, os seus irmãos, a sua família, sua comunidade, o mundo tende a ser um pouco melhor. Né? Porque você pode ver, Não tenha os dúvida. trabalhos de serviço que a igreja tem, irmãos que ajudam, tudo, ele envolve a comunidade, ele envolve diversas instituições, entidades, e é tão bonito de ver, né? Então, por quê? Porque o que está por trás disso é o serviço. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? De certa forma, Nesse horário, é uma maneira de é uma servir, maneira né? de É uma servir, maneira de servir. né? E entre idas e vindas, né, Vini? Eu tenho aquela... Isso dá muito trabalho, eu vou parar. Mas a gente Continua. né? Que é um carinho, né, É um que a gente carinho, recebe das né? pessoas, né? Como E vocês, de dividir histórias tão A exatamente. lindas. gente agradece estar né? aqui. Né? Imagina. Qual o Você, né? objetivo do canal? É sempre informar e trazer conhecimento, Isso né? aí. Então, para os jovens ouvir a importância, né, de olhar os mais velhos, de trazer o conhecimento daquelas pessoas que já passaram por um processo, por alguns desafios, né, trazer o conhecimento dessas pessoas para as suas vidas, né, e poder servir, né, e assim manter essa cadeia, né, viva, né? Viva. Isso é tão importante, né? Eu sempre falo para os meninos, né, que o sábio é aquele que aprende com os erros das outras pessoas, né? Então, Sim. vamos observar mais, vamos estar mais atento, né, ao nosso lado e assim poder ajudar a servir e aprender, né? E nos nutrir. Porque quando nós servimos, na verdade, nós estamos nos nutrindo, né? O serviço, eu sempre falo isso, né? Eu acho fantástico. O serviço, ele se trata mais de nós, né? Do quanto nós estamos aprendendo ao servir, né? É. Quando a gente serve, a gente está ajudando alguém. Mas é como se fosse um espelho. Isso retorna na mesma proporção, né? Então, assim, o serviço, ele é essa maravilha, essa magnitude de que você se dedica, mas você aprende, né? E muitas vezes, Leandro, o serviço não significa você fazer algo. Muitas vezes significa só você escutar. Sim. Porque às vezes as pessoas têm necessidade de falar, mas não tem quem escute. Hoje Exatamente. esse nosso mundo hoje ele é muito corrido, né? Então às vezes a pessoa fala, então só o fato de você estar ouvindo já é uma ajuda para aquela pessoa, Um né? simples bom dia, Um bom um dia, sorriso, né? sorriso, um Sorriso abre abraço, portas, Um janelas e abraço. tudo mais. Isso Exatamente. mesmo. Mas assim, nós estamos indo agora para a parte final, né? E a parte final a gente tem um ponto muito importante, em que nós sempre deixamos um espaço para que os convidados possam deixar uma mensagem que hoje, né, em dia, com a tecnologia, essa mensagem ela vai se perpetuar. Perpetuar. Né? Então é uma mensagem para sua posteridade, uma mensagem para pessoas que vão te ouvir, né? Espero que sim, daqui gerações. Nossa, mãe do céu. Que E é um momento muito responsabilidade. especial do Semeando Experiência, em que nós deixamos o microfone aberto para vocês deixarem uma mensagem para sua posteridade, como a sua posteridade gostaria de te enxergar, né? Abre o coração, mais, né? Porque já foram fantásticos aqui. Você quer ir primeiro? Quer primeiro? Não, vai você mesmo. Manter o cavalheirismo. É. Olha, uma coisa que eu sempre desejei para mim, uma coisa que eu coloquei para mim muito nova, como meta para minha vida, né? É ser feliz. Então, essa é uma coisa que eu sempre busquei. Dificuldade a gente teve muita. A gente não passa nessa vida sem elas, né? Sem as frustrações, sem os medos, sem as dores, sem as dificuldades. Mas também tem as bênçãos, né? Nós temos as bênçãos, nós temos alegrias, nós temos conquistas, nós temos felicidades e gratidão por elas, né? Então, e a maior bênção que eu tive na minha vida é saber que Deus existe. A maior bênção é a força que vem lá de dentro da minha alma.
Saber que há um Deus, um Pai Celeste, que Jesus é o Cristo e que o Espírito Santo está sempre conosco. Então, é isso que eu gostaria de deixar o meu legado, que a felicidade ela é palpável, apesar de todas as frustrações e as dificuldades. E as bênçãos estão aí para nós. E a maior delas é que Deus vive. E eu deixo essa minha mensagem. Minha mensagem é que eu não sou eu sou um homem, não sou perfeito, não tenho a pretensão de ser perfeito nessa vida, né? Acho que a perfeição é algo que você vai conquistando e vai se aprimorando. Então, com certeza, eu errei muito ao longo de todos esses meus anos de vida, mas também tive muitos acertos, né? Então, a vida ela é feita de erros e acertos, né? Você, quando erra, você procura corrigir, se arrepender e acertar, né? Quando você acerta, você se celebra, você fica feliz que você acertou, né? Então, a vida é isso, assim, é uma coleção de erros e acertos. Os erros a gente tenta melhorar, tenta se aprimorar, e os acertos a gente celebra. Então, para minha posteridade, o avô, o bisavô, o trisavô, quem estiver assistindo esse vídeo, sei lá, daqui 50, 100 anos, eu já não vou mais estar aqui, nem a Madalena provavelmente, é que vocês não fiquem tristes de tomar um tombo ou de cair, né? O nosso Pai Celestial, ele vê a gente cair, mas ele não fica ali, né? Ele deixa, você levanta e você continua. E é isso, a vida vai continuando e vocês vão ter os desafios da vida de vocês, né? Vou olhar para aqui, para a câmera, vocês vão ter os desafios da vida de vocês, da época de vocês, assim como eu tive os meus desafios na minha época, assim como meus pais tiveram os desafios na época deles. E assim é a vida. E a gente vai em frente e vamos se encontrar todos juntos um dia lá no Reino Celestial. E celebrar. E celebrar essa grande festa que nós vamos fazer. Maravilhoso, né? Eu falei que era um casal espetacular. Eu não tinha dúvidas. O seu julgamento sempre é muito bom, porque eu sou um cara espetacular que você escolheu para estar do lado. Olha só. Gostou, hein, Vini? Uma Puxei noite. bem, hein? Quero agradecer, né, a presença dos dois, Eu pelo também. convite, Muito né? obrigado. Eu amo os amigos que topam tudo, né, amor? Ah, Fala, Nós vamos também. lá, vamos embora. A gente que Tamo lá. agradece. Nunca gente, participamos, mas ficamos nunca felizes. ficamos, Porque vocês falaram, nós vamos ser um bate-papo entre É um amigos. bate-papo. Isso mesmo. mas a ideia é E essa, foi né? O ótimo. canal é Exatamente. essa. E foi É ótimo. trazer E pessoas que adoramos. somem a nós e que nos ajudem e que nós possamos também ser luz para outras pessoas e que a gente possa aprimorar outras pessoas, assim como nós nos aprimoramos aqui hoje. Tá? Muito obrigado, Duda, Madá. A gente É, que um agradece o que convite de vocês vocês. estejam na nossa vida por muitos anos aí, Muito porque Tomara. vocês têm agregado muito, né? Muito. Muito Obrigado. mesmo. Amamos Te vocês. agradece, amamos vocês Também. também. É isso aí, Vini. Obrigado. Te amamos também, Vini. É isso aí, Isso gente. aí. Até Ô, logo. Vivi, Abraço. eu vi que você é corintiano, né?